A vida religiosa não é fácil. A vida religiosa não é fácil. Eu vou contar um pouquinho da minha vocação, aquilo que eu lembro. Bom, eu fui professora durante 13 anos, lá na comunidade do Pau d'Alho, e eu me lembro assim, que eu não queria ir à missa. Eu estava lá na minha casa, minha mãe falava assim para mim: ô Lu, vamos à missa? Eu falava assim: não, mãe, eu não vou à missa porque eu tenho que fazer as coisas da escola. Mas tudo desculpa para não ir à missa. Mas chegou um momento que eu comecei a participar da renovação carismática católica. E a minha vida mudou fazendo esse encontro, a gente fala um encontro pessoal com Cristo. Eu recebi uma graça muito divina, que foi a força do Espírito Santo da minha vida no encontro que eu fiz. E mudou totalmente. Eu comecei a vir à missa, sem ninguém ficar me chamando, me obrigando. Tudo que eu fazia era pensando em Deus. E eu queria sair de casa para ir à missa. Estava chovendo, estava fazendo frio. Eu me recordo da mãe, o pai me olhando. Eu achei, meu Deus, a minha filha ficou doida, porque sair de casa com um tempo desse, aquela chuva, aquele céu todo preto, e eu saindo de casa para pegar o ônibus lá no sítio para vir para a missa. Eu fazia da minha vida, porque eu não queria me casar, eu queria ser freira, mas eu não sabia o que eu fazia da minha vida. Então eu vinha toda semana que eu vinha no sacrário rezar. Não é, mãe? Eu vinha toda semana, saía de casa de manhã, assistia a missa, aquela missa lá da Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, quarta-feira, e ia embora para casa, buscando que Deus mostrasse para mim o que Ele queria da minha vida. Daí um dia o padre Adailton, o padre Adailton falou assim: olha, você está fugindo de Cristo, você está fugindo de Deus. Eu falei assim: não, padre, eu ria, não, eu não estou fugindo de Cristo. E eu fui fazer uma experiência lá em Piabiru. Quando eu cheguei lá, que eu vi as irmãzinhas de branco, nossa, me encantou. E o modo delas se relacionarem, os modos delas viverem a vida. Eu falei assim: Jesus, é isso aqui que eu quero para mim. O início da minha conversão se deu nesse tempo, no tempo quaresmal. Era aquela palavra que fala assim: quaresma é tempo de conversão, oração e jejum. E o padre João Carlos falava isso com uma força do Espírito Santo que penetrou no meu coração. Quando eu cheguei em casa com esse propósito. Eu vou fazer jejum, mas eu nunca fiz jejum. É muito fácil. Comprei um livrinho da Canção Nova, começava a jejuar, segunda, quarta e sexta, pão e água. Eu falei assim, oração, acho que eu sou capaz de, vou rezar. Comprei uma Bíblia, eu trouxe a minha Bíblia, está ali com a minha irmã. A minha Bíblia, ela está consumada, de tanto ler, de tanto meditar, de tanto pegar a palavra de Deus em mãos. E eu também não sabia rezar o terço. O que eu fiz? Comprei um tercinho, fui lá no final da Bíblia da Ave Maria e comecei a procurar, alguma coisa que me ensinasse. Encontrei, porque lá no final da Bíblia da Ave Maria ensina como rezar o terço. Então eu aprendi a rezar o terço. Agora eu rezo o terço sozinha, com muita fé, muito fervor. E eu fui lendo a Bíblia, eu fui mergulhando na palavra de Deus. Chegou um momento que a minha alma só queria Deus na minha vida, Eu só pensava em entregar a minha vida a Deus. Então a palavra, eu falo para todo mundo nos meus encontros vocacionais que eu vou, a palavra de Deus me fez conhecer Jesus Cristo. Então a gente não pode abandonar a palavra de Deus, porque é ali, no Evangelho, que a gente vai descobrir quem é Deus, quem é Jesus Cristo, como é que Ele faz, como é que Ele age, como é que Ele se relaciona com as pessoas. Que amor é esse, que ama, que perdoa sem julgar, sem condenar, que acolhe a todos, que deseja o bem e a salvação de todos. Então a palavra de Deus, ela foi responsável por eu estar aqui hoje. E uma outra coisa muito importante foi a conversão. Eu pensei comigo, mas conversão sozinha eu não consigo.
né? Ninguém consegue se converter sozinha. Todos nós precisamos da graça. Todos nós precisamos da misericórdia de Deus para nos convertermos. E a conversão da gente, ela é diária. Não vai pensar que você sofrer, que estou toda convertida. Não. A minha conversão, ela vai acontecer diariamente. Como? A minha relação com as pessoas. É quando eu me relaciono com as pessoas, né, que eu vou me convertendo. Se eu me esforço. Porque se eu não me esforço, não tem conversão, não. Preciso me conhecer muito. Preciso perceber os meus sentimentos, o meu modo de agir, o meu modo de reagir, o meu modo de ver o outro, o meu modo que eu vejo a mim mesmo. Então eu pedi a Deus. Eu pedi a Deus que me ajudasse no meu processo de conversão, rezando muito. E o padre falou assim: olha, se você não consegue ler a Bíblia, você pede ao Espírito Santo. Você pede, fazia assim com o dedo. Quando eu cheguei em casa, que eu estava lendo a Bíblia várias vezes, não é só uma não. Eu falei assim, olha, o padre falou para mim que eu tenho que pedir ao Espírito Santo para compreender a palavra. Então, quando eu ia ler, eu lia várias vezes e dizia assim, tocando na Bíblia, aqui, Espírito Santo, né? Eu quero compreender a palavra de Deus, me ajuda, e fazia assim com o dedinho, mostrando a palavra. Pronto, a graça foi derramada, né? Ia conseguindo ler a palavra de Deus, entendendo, e tudo isso transformou o meu coração, tudo isso transformou a minha vida, a ponto de me consagrar a Deus. Quando a gente entra na vida religiosa, 9 anos, como eu falei para vocês, são 9 anos de discernimento, né? 9 anos, não é chegar lá 1 ano, 2, eu quero ser freira para sempre. Tem toda uma vida, e como o padre falou, a vida religiosa não é fácil. A vida religiosa não é fácil. Nós precisamos ter uma vida de muita oração para vencer todas as dificuldades que se apresentam na nossa vida, na vida comunitária, na vida fraterna, nos nossos relacionamentos. Vida de muita oração, especialmente a oração pessoal. Nós precisamos aprender a conversar com Deus. Não é só Ave Maria, Santa Maria, crer em Deus Pai. Tudo isso é muito importante. Mas nós precisamos aprender a conversar com o Senhor. E eu tenho um esposo. E esse esposo é Cristo. Eu tenho que ter uma vida de muita intimidade com Deus. Eu tenho que ter uma vida de muito diálogo. Uma vida de muita confidência. Uma vida de muita entrega. Porque esse Deus que me escolheu é um Deus que me ama. E é um Deus que deseja a minha perseverança, né? Tem dificuldade? Tem. Mas não tem dom maior que a gente ter uma família, né? Tudo que eu sou, tudo que eu tenho hoje é porque eu tive uma família, né? Porque eu tive uma família, eu tenho uma família, né? Eu tenho uma família, eu tenho parentes, eu tenho pessoas que me ajudaram a ser o ser humano que eu sou. Pessoas que me ajudaram a amadurecer e a crescer em todos os momentos da minha vida. Que me deram valores. Valores que nunca passam. É como Deus, é como a palavra do Senhor. Ela nunca passa. Tudo passa. As festas, os elogios, os abraços, né? Os aplausos. Mas Deus nunca vai passar na nossa vida, né? Esse sentimento de gratidão nunca vai passar aqui dentro do meu coração. E eu agradeço ao Senhor, né? Porque padre é assim, né? Vocês não sabem, vocês não imaginam a força que tem a palavra de Deus nos nossos corações, né? Então a força da palavra de Deus que o Senhor semeou no meu coração transformou a minha vida.